Se você já assistiu Homem-Aranha, mas especificamente o Homem-Aranha que tem o Homem-Aranha Black, se você já viu Ruth Raquel em Mulheres de Areia, ou ainda se você já leu O Duplo do Dostoiévski ou Dois Irmãos do Milton Ratum, você deve ter percebido a importância da ideia de duplicidade para o universo da arte, mas nenhum desses textos com certeza abordam a ideia de duplo de maneira tão peculiar quanto O Nariz do Nikolai Gogol. E aí, pessoal, eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente fala sobre O Nariz do Nikolai Gogol, que é um conto que aborda justamente essa ideia de dupla aqui. A minha edição está no Kindle, mas a edição dela é a mesma edição da Antofágica, que é uma edição em capa dura, com muita ilustração, então é um livro bastante bonito, assim. E O Nariz vai trabalhar justamente a partir dessa ideia de duplo. Se você já assistiu, se você já leu alguma outra coisa que também aborde a ideia de duplo, deixa aqui nos comentários pra gente conversando. A diferença desse texto do Nikolai Gogol para esses outros que eu citei no início é que em todos esses outros textos a gente vai ter a ideia de dois sujeitos que se parecem muito. Eles precisam ser parecidos fisicamente para poder, né, dar essa ideia de espelho, mas que são absurdamente diferentes em seus comportamentos, em suas ações. Então, de modo muito simplista, vai ter uma redução aí à imagem de bem e do mal. Outras produções vão trabalhar de maneira diferente, mas a ideia de dupla é representar sujeitos que são muito parecidos, mas que também são absurdamente diferentes. Aqui em O Nariz a gente tem essa ideia de duplo, mas de maneira muito peculiar, porque a gente tem um homem e uma parte do seu corpo que de repente, sem nenhuma razão, sem nenhuma explicação muito lógica, se separam. Então, de repente, esse homem acorda sem o nariz. A grande particularidade do livro é que tudo isso vai sendo tratado de modo muito natural ao longo da obra, e o que vai preocupando os sujeitos dentro desse processo são coisas que têm a ver com o entorno, mas não necessariamente com o homem de repente ter acordado sem nariz. Em O Nariz a gente vai ter uma história que se divide em 3 momentos. Então no primeiro momento a gente tem um sujeito, que é um barbeiro, que acorda junto com sua esposa, que é o Ivan Yakovlevich. E o Ivan Yakovlevich, ele acorda e pede um café da manhã meio diferente para a esposa dele, e a esposa dele vai arrumar, e aí quando eles já estão comendo, eles já estão na mesa, já estão comendo, ele vai cortar o pão, e no meio do pão simplesmente tem o nariz. E aí a história começa justamente nessa primeira parte, que um sujeito aleatório, a esposa, encontra o nariz no meio do pão, e aí a partir daí eles começam uma discussão em como que eles fazem para se livrar do nariz. Como é uma história que paira inteira em relação ao absurdo, a uma ideia de absurdo que vai sendo naturalizada dentro da narrativa, ninguém se questiona o que o nariz está fazendo no meio de um pão. Os dois eles se interrogam, tá, mas e se chega alguém aqui, como que a gente explica isso? Se chega a polícia, como que a gente explica que a gente tem um nariz dentro de casa? E a esposa dele já fica puta nesse momento, porque a gente já percebe toda uma tensão ali, um ódio que eles nutrem mutuamente, e aí ela já descarrega e já chama ele de bêbado, de inútil, de imprestável, manda ele sumir com aquele nariz dali, e é isso que ele vai fazer. Ele pega o nariz e vai procurar um lugar para jogar fora, vai procurar um lugar do qual ele possa se livrar do nariz, leva o nariz meio embrulhado no bolso, ele vai o caminho todo com medo, que em relação se alguém pega, se alguém vê, consegue, enfim, se livrar do nariz, e a partir daí o nariz ele vai ter uma existência própria, ele vai usar roupa, ele vai ter sobrancelha, ele vai tomar carros, então ele vai existir no mundo, fazendo suas coisas, e aí a narrativa se desloca para um outro cenário, que é justamente no cenário em que o cara, o dono do nariz, que não por acaso é uma pessoa importante, que é o assessor colegial Kovalyov. Kovalyov, de repente, ele foi dormir meio com a sensação de que ele estava com uma espinha no nariz. Quando ele acorda disposto a resolver o problema da espinha, e aí a gente vai perceber todo o cenário desse cara que se considera importante demais. Esse sujeito manda alguém trazer as coisas para ele resolver o problema da espinha, só que quando ele se olha no espelho, ele vê que ele tá sem o nariz. De novo, é uma história completamente absurda, e ele não se preocupa que ele tá sem o nariz. O que ele começa a se preocupar é, ele tem contatos com muitas distintas senhoras, e como que ele vai explicar para essas senhoras que ele não tem nariz? Como que ele vai aparecer diante dessas senhoras sem nariz? Ele também tá no momento da vida que ele quer casar, e ele quer casar recebendo um dote. Então, para isso, ele precisa do nariz, porque como que ele vai aparecer lá com uma parte do corpo ausente, sem nenhuma explicação, para poder arrumar uma noiva que, a partir de uma negociação, que ele ganhe grana. Então, ele começa a ficar preocupado com tudo isso, com tudo que a ausência do nariz pode provocar na vida dele. É tão bizarro que ele começa
começa a pensar que ele preferia não ter um braço, ele preferia não ter uma perna, ele preferia perder uma parte do corpo numa luta, num confronto, mas não que um nariz desaparecesse de repente, porque como que ele explica isso para as pessoas, como que ele chega sem nariz? Então é uma história que paira inteira sobre um absurdo que vai sendo naturalizado. E aí chega um momento que ele vai colocar uma notícia no jornal, tentar colocar, aliás, uma notícia no jornal para anunciar que ele perdeu o nariz. Todo mundo meio que fala para ele assim, como que você vai anunciar isso no jornal? Não tem sentido nenhum, não tem razão nenhuma, as pessoas vão rir de você, as pessoas vão saber quem você é e o que te aconteceu, então todo mundo vai fazer com que ele mude de ideia, mas ao mesmo tempo, ainda assim, ele consegue empreender uma investigação aí na busca, na procura, na caça pelo nariz que ele perdeu, dá certo, ele encontra o nariz e aí ele já começa uma outra saga, que é de colocar o nariz no lugar. E aí a gente tem a terceira parte da história, e a terceira parte da história, ela tem, a gente fica meio que esperando, é uma parte curtinha, a gente fica meio que esperando que talvez seja o momento em que essas pontas ficaram meio que soltas na primeira e na segunda parte, já que a primeira parte ela surge do nada, assim, um casal que aparece, que encontra o nariz no meio do pão e que quando esse nariz é jogado e eles se livram do nariz, nunca mais esse casal volta. E aí na segunda parte também a gente tem esse sujeito que encontra de volta, que perde, que encontra o seu nariz, a gente tem a história. E quando chega na terceira parte, a voz narrativa vai aparecer, tem todo um processo de interlocução ali, então a voz narrativa tá conversando o tempo inteiro com o leitor. E a voz narrativa, em vez de abrir, de fechar as pontas, ela deixa meio que tudo solto e fala, mas como será que esse nariz apareceu no meio do pão? O que aconteceu que o nariz apareceu no meio do pão? Então não tem explicação nenhuma. E o narrador não faz questão de explicar de jeito nenhum. Mesma coisa em relação à segunda parte. Em vez de ele tentar, da voz narrativa, meio que dar uma lógica que estava acontecendo, a narrativa ela reforça a dúvida aí que os amigos do Kovalyov tinham. A voz narrativa vai dizer alguma coisa, mas meio que o que ele estava pensando, o que ele tinha na cabeça quando ele queria anunciar, perdeu o nariz num jornal. Então a história acaba meio que desse jeito, com a história começando e terminando meio que solta demais, propositalmente solta demais, justamente porque a voz narrativa ela vai se interrogar, bem, mas essa é uma história que eu nem deveria ter contado, não tem lógica, não tem ponto, nem final, e acaba por isso mesmo. Como toda boa história, como todo bom conto, obviamente, a gente tem uma segunda história que está subentendida ali. A gente está falando aí do cara que é o precursor da literatura russa, Nikolai Gogol. Obviamente que a história do nariz, ou o conto do nariz, não fala só do nariz que desapareceu e apareceu novamente. A gente tem todo um processo muito irônico em relação ao funcionalismo russo, a burocracia do funcionalismo russo. Então a gente tem esse sujeito que tinha um cargo importante, ele deixa de se considerar importante porque a aparência dele mudou. A gente percebe todo um círculo ali extremamente orquestrado e esse círculo, ele de repente ele perde o sentido, ele perde uma lógica, ele tem uma ruptura, justamente porque esse sujeito começa a agir de maneira completamente diferente do esperado, porque de repente ele perdeu o nariz, ao mesmo tempo que ele tem o direito de estar extremamente preocupado ou angustiado com o que está acontecendo, ele não pode fazer muita coisa, porque ele não pode contar para muita gente, porque o que ele vai fazer quando as pessoas souberem? Ele não pode anunciar no jornal, ele não pode perguntar para muitas pessoas, ele vai fazendo uma procura meio que na surdina, justamente para manter aquilo que é tão importante para ele, que são as aparências. Uma coisa que eu gostei muito na organização do livro é que a gente tem 2 textos complementares no final, e esses textos complementares trazem uma base teórica que ajuda também a gente a entender. Então, os 2 textos complementares vão trazer a ideia do Bakhtin, a ideia de carnavalização, que é justamente essa ideia de pegar um sujeito, um personagem específico, protagonista no caso, e transformar esse sujeito numa pessoa ridícula. Carnavaliza mesmo, né? Altera o funcionamento, altera a estrutura, altera a lógica, para que esse sujeito esteja nessa posição de ridículo, para que a partir daí, dessa posição de ridículo, dessa pessoa que não era ridícula até então, era alguém importante, a gente consiga perceber alguma crítica, alguma ironia muito profunda, que é o que acontece aqui com o Nikolai Gogol. A gente tem toda uma crítica em relação ao funcionalismo e à política e à burocracia da Rússia naquele momento histórico, e isso fica bastante evidente conforme a gente vai percebendo esse sujeito ali se contorcer de angústia, porque de repente ele tá sem nariz e ele não consegue nem dizer que perdeu o nariz fazendo alguma coisa importante. O nariz dele simplesmente... Gente, é isso. Essa foi a nossa conversa sobre o nariz. Até mais!